Olá, mamães e papais, para quem ainda não me conhece, eu sou Gi Pinheiro, eu sou mãe do Arthur, um bebê de 1 ano e 9 meses com a PLV e sou idealizadora desse projeto do Conviva PLV em parceria com o Dr. Marino Veras. E hoje a gente está aqui para entrevistar a nossa querida Raquel Migui. Ela é nutricionista, ela também é mãe de um bebê APLV, o filho dela hoje tem 1 ano e 7 meses. Então ela, assim, além de saber tudo da parte nutricional, ela também entende a vida, né, de uma mãe APLV, que é um universo bem complicado. Então, bem-vinda, doutora Raquel. Muito obrigada, é um prazer estar com vocês, que bom estar aqui. Eu brinco que eu estou dos dois lados da cadeira, da mesa, né? Eu sento ali como mãe, eu sento aqui como profissional, e a gente consegue viver um mundo que eu falo que é um mundo de alergias alimentares. Só conhece quem convive, quem vive, porque é um mundo à parte do que a gente está realmente acostumado. E o que a gente espera quando o nenenzinho nasce, né? A gente espera que nasça saudável, bem feliz. E às vezes vai ser saudável, vai ser feliz, mas tem aquele pontinho da alergia alimentar que a gente precisa ter uma atenção e um cuidado a mais. É, que cuidado, né, gente? Só a mãe sabe. Oh. Mas então, vamos começar falando um pouquinho sobre qual é a forma correta que a gente tem que eliminar o leite de vaca da dieta. A gente sabe, né, que em alguns casos essa restrição ela pode chegar até a eliminação dos traços ou somente do leite, dos derivados. E quais os alimentos e os ingredientes que a gente tem que eliminar para poder colocar essa dieta no jeito, assim, que a gente pode ficar tranquila? Bom, vamos lá. Quando a gente pensa em leite, a gente pensa primariamente só no leite, o leite de caixinha, né? Então a gente tem que pensar que todos os derivados de leite precisam ser excluídos da dieta. A mãe que tem uma criança com alergia alimentar, ela precisa necessariamente aprender a ler rótulo. Hoje a gente tem uma rotulagem muito adequada de produtos industrializados, que vai ter lá, contém ou pode conter. O contém porque efetivamente existe algum derivado ou leite em si, naquele produto. O pode conter significa que tem traços e que às vezes aquele produto é feito no maquinário de outros produtos que contêm leite. Nem toda mãe vai precisar fazer controle de traços, que são fragmentos da proteína do leite. Mas se ela tiver, aí ela vai ter que ter cuidado com vasilhame, com copos, com talheres, com pratos, panelas, tudo onde é feito ou transportado aquele alimento. De uma forma geral, os traços a gente vê assim, ó, substâncias porosas e plástico, a gente não consegue eliminar a proteína do leite, cerâmica e vidro, a gente lavando, tendo uma higienização, e inox e alumínio também. Lavando, tendo uma higienização adequada, você consegue retirar os traços da proteína. Fora isso, não tem nada que retire. É muito importante quando a mãe for ler rótulos que ela tenha uma lista de produtos que são derivados de leite, mas que não parecem como leite. O whey protein é um derivado do soro do leite, que às vezes muitas mães, principalmente quando a criança está pequena, está precisando de um suplemento, não está alimentando de forma adequada, qual que é o mais comum? O whey protein. O whey protein ele é derivado de leite. Os lactatos, de uma forma geral, quando estiverem presentes em ingredientes, podem ser soro de leite, pentabelacdona, que é uma substância que às vezes está presente em uma marca específica, eu acho, não conheço mais de uma, de lenço umedecido, de bebê, tem leite. Para as crianças que tiverem questões de pele, é importante que a mãe veja os cosméticos que usa e os hidratantes que vão usar na dieta, na pele daquele bebê. Mas de uma forma geral eu acho que é retirar leite derivados e observar os rótulos. E saber, tem uma listinha, eu costumo brincar com mãe de alérgica, devia andar com uma listinha dentro da bolsa até ela se habituar. Parece uma coisa muito difícil, uma coisa de outro mundo, mas aquilo se torna tão rotineiro pra gente que você começa já a saber. Você já olha, você já sabe o que tem leite ou não. Mas, primeiro, ninguém tem que saber, ninguém nasce sabendo. E, segundo, é só se adaptar. Então, pega uma listinha, procura uma informação com segurança dos produtos que parecem que são leite. E são, e tem os que parecem que são, mas não são.
próprio eu acho que é o mais indicado. Então a dica também é se programar para gastar bastante tempo no supermercado, né? Porque você compra correndo. Mas de repente, se você tiver um bom profissional aí te acompanhando, ele já vai te dar uma listinha pronta, um beabá mais ou menos, que te facilita bem a vida. Né? Certo. E existe diferença na dieta dos bebês que são IgE mediado e os IgEs não mediado? As crianças que são IgE mediadas ou IgE não mediadas vão fazer a mesma dieta. Por quê? Elas têm a mesma reação alérgica. Uma é feita pelas imunoglobulinas E, que são consideradas as reações mais imediatas, que são as reações mais rápidas de uma forma geral, e as outras que são feitas pelo sistema complemento do sistema imune, que podem ser reações mais tardias, mais demoradas a acontecer. Mas todas estão relacionadas às proteínas do leite de vaca, porque o leite de vaca não é composto apenas de um tipo de proteína, ele tem no mínimo 3 que são as mais comuns: a caseína, a beta-lactoglobulina e a alfa-lactoglobulina. Muito difícil uma criança reagir a uma e não reagir às outras, no sentido de que, se eu tiver um leite sem caseína, a criança pode tomar? Ou, se eu tiver um leite que não tem a beta-lactoglobulina, a criança pode tomar? Não, porque normalmente ela vai fazer uma reação ao conjunto dessas proteínas do leite. Então, o tipo de reação que a criança vai ter é diferente, uma não é mais grave do que a outra, mas a dieta que ou a criança ou a mãe que amamenta vai fazer é a mesma. Joia. E a gente sabe também que cada corpo é único, cada alergia é única, cada bebê é único, mas é possível dizer assim, quanto tempo depois que a gente começa a fazer a dieta, que o bebê os sintomas desaparecem no bebê? Isso varia muito até do tipo de reação que a criança tem. Se a criança tem uma reação imediata, mais rápida, uma reação IgE mediada, ela pode responder mais rápido, porque você vai retirar aquilo, ela não vai formar mais tantas imunoglobulinas E, então os mastócitos vão estar menos ativados de imunoglobulina E, e ela pode responder mais rápido. Agora, as reações mais tardias, a gente pode demorar um pouco mais para ver o resultado, mas de uma forma geral, eu acredito que a criança, para ela ter uma diminuição dessa hiperativação, dessa ativação análoga do sistema imune, ela precisa de 3 meses sem o contato com essa proteína. Aí a gente pode começar a realmente pensar se essa criança já vai estar estável, e aí ela vai ter uma remissão dos sintomas. Que não quer dizer que ela alcançou a tolerância oral, mas a gente pode começar a pensar nisso. E a gente sabe também que a eliminação dos alimentos importantes na dieta, no caso, nesse do leite, pode afetar o estado nutricional do paciente alérgico. E qual que é o principal nutriente que devemos nos preocupar em repor, tanto para o bebê quanto para a mãe que fazem a dieta restritiva? O que a gente mais pensa, que a gente mais escuta, de dúvida das mães, é em questão do cálcio, tá? Se a criança está em amamentação, se a mãe está em aleitamento materno, a gente vai suplementar essa mãe com cálcio, porque ela não tem tanta ingestão, a não ser em casos que a mãe tem uma ingestão muito boa, uma alimentação muito pontual, muito segura, a gente não precisa de suplementar a mãe, tá? Se ela seguir uma dieta adequada, ela não precisa ser suplementada. Se a criança estiver em uso de fórmula, ela também não vai precisar ser suplementada, porque as fórmulas trazem todos os nutrientes de acordo com o que a criança precisa naquela fase da vida. E a partir do momento que a criança está em introdução alimentar ou já se alimenta de forma segura, faz todas as refeições, é importante que a mãe tenha pontualidade em alguns alimentos, para que aquela criança tenha uma alimentação rica, não só em cálcio, mas em proteínas vegetais ou animais e em todos os nutrientes, para que aquela criança seja uma criança saudável, de uma forma geral, não pensando somente em um nutriente. Você falou aí pra gente agora dos alimentos, que as mães precisam ficar mais atentas para poder oferecer para os bebês e também para ela consumir. Quais seriam esses alimentos assim que são mais ricos, principalmente no cálcio que você acabou de falar? Se a gente for pensar no cálcio, porque os derivados de leite são uma boa fonte de cálcio, a partir do momento que você excluiu a
mãe vai ter um déficit nutricional disso. Então é importante que ela tenha na sua alimentação os vegetais verdes escuros, de uma forma geral, o brócolis e o gergelim são as melhores fontes alimentares que a gente tem de cálcio. Existem leites enriquecidos, leites vegetais, que são enriquecidos com cálcio, hoje no mercado, que a mãe pode consumir, que a criança acima de 1 ano pode consumir. O ideal é que seja acima de 2 anos. Então essas opções existem. E eu acho que é bom a gente falar desses leites vegetais enriquecidos, porque isso facilita a vida da mãe. Sim. Quando ela está numa dieta muito restrita, quando ela precisa fazer uma série de seleções, a gente tem no mercado leites que são enriquecidos com cálcio. Muitas vezes, quando a criança tem a PLV, a gente tem por conduta já eliminar a soja para que a criança não faça reação cruzada. Então a mãe também não pode consumir soja. Se a criança não for alérgica à soja e não for retirada a soja da alimentação da criança e da mãe, a mãe pode consumir o tofu, que é o queijo de soja, e ele também é uma boa fonte de cálcio. Se ela não puder com a soja, a gente tem leites industrializados vegetais no mercado que não contém soja e são enriquecidos com cálcio. Quais as principais complicações nutricionais que o bebê APLV ele pode apresentar na falta do cálcio? O cálcio é um nutriente fundamental para a contração muscular e desenvolvimento ósseo. Então, o bebê que está em restrição desse nutriente, ele está numa fase onde ele demanda muito cálcio. Então, isso pode gerar um comprometimento do crescimento do bebê. Se a mãe não tiver uma alimentação adequada, se esse bebê não tiver uma amamentação ou uma ingesta da fórmula de forma adequada, ele pode ter um baixo desenvolvimento, pode ter um déficit de ganho de peso, que é uma coisa que a gente precisa ficar muito atento. Porque quando a criança, no primeiro ano de vida, ele não está ganhando peso de forma adequada, a gente precisa ver se tem um déficit nutricional. Então, muitas vezes a criança vai precisar de ter esse olhar atento, se ela está desenvolvendo, crescendo e ganhando peso de forma adequada. E algumas vezes a criança PLV ela apresenta vômitos, diarreias, o que dificulta também a absorção desse nutriente pelo organismo. E aí pode também ocasionar, por esse fator, o não ganho de peso adequado. E o que você aconselha as mães nesse momento? Criança com alergia alimentar, ela vai ter uma produção de ácido clorídrico aumentada, então ela vai ter uma maior produção de suco gástrico, e ela pode sofrer com esse vômito, esse refluxo, às vezes um refluxo oculto, que a criança chora e ela não se alimenta de forma adequada. E essa questão do intestino também não vai ter uma absorção de forma adequada, mas o tratamento para isso é a exclusão do alérgeno alimentar, que é o que vai fazer com que aquela inflamação local ela diminua e a criança passe a ter uma absorção adequada. Não tem muito o que ser feito se a gente não tirar o alérgeno alimentar. Então, o primeiro e mais importante passo é fazer a retirada, a exclusão total desse alérgeno, para que as células das mucosas, estômago, duodeno, intestino de uma forma geral, se recomponham e voltem a funcionar de forma adequada. Muitas vezes as mães, elas tentam substituir o leite, você já até comentou um pouquinho do leite de soja, mas algumas mães, elas tentam substituir esse leite de vaca pelo leite de soja ou pelo leite de cabra, de búfala. E quando que isso pode acontecer? Quando que é melhor? A indicação é não fazer isso? De uma forma geral, quando a criança, o bebezinho, desenvolve alergia à proteína do leite de vaca, é orientado para a mãe que se exclua qualquer leite de mamífero. Por quê? As proteínas são muito similares. Então a criança vai fazer uma reação cruzada entre elas. O corpo vai reagir ao leite de soja, o corpo vai reagir ao leite de cabra, de búfalo, mas não quer dizer que aquela criança vai ser alérgica à soja, vai ser alérgica ao leite de cabra ou ao leite de búfalo. Quer dizer que naquele momento o sistema imune dele está tão desorientado que ele pode reagir àquelas outras proteínas também. Então, para evitar esse tipo de reação e uma demora maior, a gente pede que seja retirado tudo. E aí, quando a criança começa a ter uma remissão de sinais,
a dar sinais de melhora, aí sim, quando for fazer um teste de provocação oral, pode ser feito, pode ser tentado outros leites, mas a princípio a recomendação é que seja excluído qualquer leite de mamífero, pela similaridade das proteínas. Uma dúvida muito comum também que eu escuto muito de mães é que se o bebê ele tem alergia à proteína do leite da vaca, se ele pode comer a carne da vaca. Isso, na verdade, assim, até alguns familiares meus me perguntaram, mas ele pode comer carne de boi? Eu falo, a gente pode, a carne não é leite, mas assim, isso é uma dúvida muito comum e quando que pode acontecer de ter essa alergia também à carne da vaca? Eu também escutei muito isso. A criança pode comer sim a carne bovina, porque a composição de proteínas da carne é diferente da composição de proteínas do leite. Ela vai ter algumas proteínas, alguns aminoácidos que são semelhantes, mas a conformação química, a estrutura proteica é diferente. Existe criança que vai ter alergia à carne? Existe. É raro, bem raro. De uma forma geral, as crianças que têm a PLV fazem o consumo de carne bovina sem problema nenhum. E a gente estava conversando aqui antes de gravar a entrevista e a gente estava conversando sobre os probióticos. Isso é uma coisa interessante da gente comentar também. Quando que é interessante fazer a ingestão, o uso do probiótico no bebê? Quando que não é? O que você indica pra gente? Bom, em termos de probiótico, acho que a gente pode pensar em dois cenários distintos. O primeiro é um bebezinho que acabou de nascer, que a gente pensava até pouco tempo atrás que nascia com o intestino estéril, sem bactéria nenhuma. Hoje a gente já sabe que a criança já nasce com alguma colonização bacteriana no intestino, mas muito pequena. E essa criança está formando a flora bacteriana residente dele, que são as cepas, o tipo de bactéria que ela vai ter no intestino ao longo de toda a vida. Isso ela vai formar até os 3 anos de idade. Então, para mim, isso já seria um ponto que você vai dar um probiótico para a criança, para ela ter uma flora bacteriana bem estruturada e lá na frente poder evitar até desenvolvimento de doenças crônicas. A gente pensa hoje que o bebezinho nasce, o ser humano é o único mamífero que não nasce pronto. Tanto que hoje a gente já tem um conceito chamado esterogestação. São os 3 primeiros meses de vida que o bebê ainda não sabe que ele nasceu. Então ele não nasce pronto. E aí quando você dá um probiótico para esse bebezinho, você ajuda ele a constituir uma flora bacteriana adequada. Esse sistema digestório dele está todo imaturo, tanto é que o bebezinho sofre muito com cólica, com isso, com aquilo, porque ele tem uma imaturidade celular ali. Essas bactérias vão fazer uma formação, esses probióticos, que são bactérias benéficas, ou que geram benefícios para o indivíduo, para o bebê ou para o adulto, né? Essas bactérias vão aumentar a produção de mucina, que é uma substância protetora da barreira intestinal, das tight junctions, que são as junções fortes do intestino. E a gente pode pensar assim, mas se está imaturo, se tem passagem de proteína, porque uma das coisas que a gente pensa aí, uma das causas, uma das possíveis causas da alergia alimentar é a passagem da proteína, de um fragmento de proteína maior do que deveria, do lumen intestinal para a corrente sanguínea, fazendo como se fizesse disparando o sistema imune para funcionar contra aquela proteína. Então a gente faz uma camada de proteção melhor com um probiótico, vai passar menos proteína, vai reagir menos. Mas aí você pensa, poxa, mas eu vou dar um probiótico, é uma bactéria, e se essa bactéria cair na corrente sanguínea, não pode ter problema? Então, uma opção que a gente tem é prescrever para a criança, para o nenenzinho, os padrões moleculares associados a micro-organismos, que são os biomamps, e que são padrões genéticos do probiótico, e esses biomamps vão ser capazes de, no intestino, melhorar a flora intestinal e aumentar a formação de mucina. Então, isso é uma questão do nenenzinho. Para as crianças já maiores, alérgicas, a gente pode pensar que a criança pode ter uma desbiose, que é um desequilíbrio das bactérias benéficas e patogênicas no intestino. Ela pode ter um supercrescimento bacteriano, ela pode ter um
sobrecrescimento de fungo, que está gerando uma permeabilidade intestinal, as tight junctions do intestino não estão funcionando de forma adequada. E você vai recompor essa flora bacteriana com probióticos, com bactérias benéficas, que vai fazer com que haja uma homeostase, um equilíbrio no intestino, e com isso vai gerar um equilíbrio no corpo como um todo. Porque a gente sabe hoje que a ligação cérebro-intestino ela é muito forte, através do nervo vago, de uma série de questões químicas. Essa homeostase, esse equilíbrio intestinal vai melhorar a vida da criança como um todo. Beleza. Então, muito obrigada, Raquel. Foi um prazer enorme bater esse papo com você. Foi incrível, esclarecedor. Acho que todas as mães agora ficam mais tranquilas. Né? E se você aí ainda tiver alguma dúvida, pode mandar aqui pra gente nos comentários. Que se for preciso a gente volta aqui e conversa de novo com a Raquel. É só me chamar. Viu? Muito obrigada e até mais pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.